É uma série que fala sobre família. Nós demos o título dessa série de Modern Family. Esse nome foi roubado de um seriado norte-americano de muito sucesso, que retrata uma família não muito padrão. Se você já assistiu esse seriado, você sabe do que eu estou dizendo. Se você não assistiu, vai lá na internet que você consegue achar todos os episódios legendados. Dublado não, porque dublado é uma porcaria. Mas tem lá, tem todos os episódios legendados. E aí, nós pensamos nessa série de família, em tocar em alguns assuntos familiares que naturalmente não são abordados em momentos de culto como esse. Eu não sei se você notou, eu espero que você tenha notado, que desde o primeiro encontro dessa série, hoje é o quarto, nós temos mexido em muitas feridas, temos tratado abertamente de alguns assuntos que, ao nosso ver, já que a Bíblia os trata, é obrigação da igreja falar sobre eles, orientar os seus membros para que vivam uma vida de acordo com aquilo que a Bíblia tem para nós e não de acordo com o que a nossa sociedade tem oferecido. Então, na semana passada mesmo, eu sei que um monte de gente saiu daqui com crises absurdas, grandiosas. Eu quero dizer que você pode ficar tranquilo com as suas crises, porque eu também saí daqui com crise, minha esposa saiu daqui com crise. Eu espero que todo mundo, de alguma forma, tenha se sentido tocado para entender, de uma vez por todas, que quando nós olhamos para a Bíblia de maneira sincera e verdadeira, nós entramos em crise. É inadmissível você ler a Bíblia e depois da leitura de qualquer texto dela, continuar sendo o mesmo de antes. Se a Bíblia não gera crise, se a Bíblia não o confronta, é porque ou você não leu, ou então você leu de maneira displicente. Porque todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus da maneira como ela deve ser lida, ela mexe em nossa vida, mexe em nossa alma e transforma quem nós somos. Nós estamos terminando hoje e nós vamos falar sobre dois temas que são fundamentais. Havia uma crise entre nós se nós iríamos colocar esse tema no começo da série ou no final da série, mas nós escolhemos colocar no final como uma chave de ouro bíblica para tentar fechar alguns assuntos, deixando claro que se você não estiver disposto a exercitar isso que nós vamos falar hoje, esqueça completamente os outros 3 domingos. Os outros 3 domingos só poderão ser colocados em prática se você atentar muito bem para algumas verdades bíblicas que serão abordadas hoje. Antes, deixa eu dizer algumas coisas importantes que foram dúvidas levantadas no decorrer dessa série. Primeiro, é verdade que a vida familiar impõe limites. É verdade. Se você quer ser uma pessoa mais livre, dona do seu nariz, senhora das suas ações, não constitua família. Vá viver sozinho. Porque a partir do momento em que você se dispõe a viver com uma pessoa, isso coloca limites em sua vida. Por exemplo, você não pode mais sair e chegar a hora que você quer. Uma outra coisa que você não pode mais fazer depois que você constitui família: comer o que você quer. Não é verdade? Porque a minha situação, por exemplo, eu sou casado, tenho 2 filhas. O que significa dizer que para o resto da vida você volta vencido em casa. Porque são 3 mulheres contra um homem. Então você não comanda mais o que você vai comer. Você não comanda mais para onde você vai. Porque assim, vamos para tal lugar? Ah, não, vamos para aquele. E aí, às vezes, inclusive, quero abrir um parêntese para nós homens agora, e às vezes, inclusive, nós homens somos enganados. Quando as mulheres tentam, de alguma forma, demonstrar que elas deixam a gente tomar alguma decisão. Quando, por exemplo, elas falam assim: decide você. Aí você dá a sua opinião, o que ela fala? Ah, não. A sua opinião só será aceita quando ela coincidir com a opinião dela. Aí quando você falar o que você sabe que ela gostaria de ouvir, ela vai falar assim: ah, não, então tudo bem. Então vamos fazer o que você quer. E você vai estar naquele lugar que você não queria estar, comendo o que você não gostaria de comer e ouvindo assim: você está me devendo essa, hein?
Porque a gente veio aqui para agradar você. Então no sábado que vem a gente vai para um lugar que a gente quiser, tá bom? A vida em família impõe limites. É inevitável que isso aconteça. E deixa eu dizer, eu não estou falando isso para dizer que isso é ruim. Eu estou fazendo uma constatação de algo que é inevitável. Você pode transformar isso em algo ruim se não souber lidar com isso. Mas limitação faz parte. Então, sim, para as pessoas que falaram, mas então a vida familiar não compensa. Bom, não compensa dependendo da ótica que você usar. Se você quer ser completamente egoísta, dono do seu próprio nariz, a vida familiar não compensa, porque impõe limites. A vida familiar tira a nossa liberdade para uma outra forma de liberdade. Parece inclusive meio absurdo investir nesse negócio, mas lembre-se, vida familiar, seja ela qual for, como nós vimos na primeira mensagem dessa série, é algo planejado por Deus. O que significa dizer que a sua família, da forma como ela está hoje, também é um projeto de Deus para o seu coração e para nos ensinar algumas coisas. Bom, segunda coisa, segunda crise que eu notei que foi gerado nessa série. Bom, da forma como vocês estão falando sobre família, então parece que pouco importa o que eu penso sobre a minha vida. Porque parece que vocês estão incentivando a gente a viver para a satisfação do outro. Sim, sim e sim. Nós estamos partindo do pressuposto que uma pessoa que constitui família e vive em família para sua própria satisfação vai ser infeliz e fazer outros infelizes. Porque a vida familiar bíblica só dá certo quando você entra naquele projeto querendo fazer alguém feliz e querendo preencher de maneira positiva a vida de alguém. Assim, quando um marido se casa esperando que a esposa o faça feliz, ele vai ser completamente infeliz para o resto da vida. Ou então quando você vê uma moça dizendo assim, eu não aguento mais ficar na casa dos meus pais, eu estou infeliz na casa dos meus pais, eu estou infeliz com a vida que eu estou levando, eu acho que eu estou ficando velha, então eu vou casar para mudar a minha história. Você vai mudar a sua história. Você vai sair de estado civil solteira para estado civil casada, porém ainda infeliz. Por quê? O casamento em si não traz felicidade se as pessoas envolvidas naquele projeto e naquela família não estiverem em seu coração com o desejo de fazer o outro feliz. Na família, o que nós precisamos investir é no bem-estar do próximo. É por isso que nós homens não ligamos quando somos manipulados por vocês mulheres, porque nós homens, pela própria natureza espiritual que nós temos, pela própria santidade inerente ao ser masculino, nós nos doamos em prol de vocês mulheres e queremos abençoar a vida de vocês mulheres. Posso ouvir um amém? Obrigado. Você não pode se esquecer que uma das principais consequências do pecado na vida do ser humano é o egoísmo. A partir do pecado, de quando o pecado entrou na história, o ser humano passou a viver para ele mesmo. Isso fica muito claro conforme a Bíblia vai demonstrando a história. Se você ler lá em Gênesis, você vai notar que logo depois que o pecado entra na história, o marido, que é Adão, coloca a culpa do pecado que ele cometeu na esposa. A esposa coloca a culpa na serpente. No capítulo seguinte, já dessa desavença familiar, você tem um irmão matando outro irmão. Caim mata Abel. Então, em 2 capítulos da Bíblia, você vê seres humanos, por causa do pecado, saciando as suas necessidades, tentando tirar de si a culpa para colocar a culpa no outro. E eu acho que ainda hoje, esse é o reflexo de muitas famílias que vão tentando viver e vão se destruindo por causa disso. No entanto, lembre-se que o maior mandamento que foi resumido por Jesus é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Agora, para a gente entrar no texto de hoje. Se nós temos dificuldade
para amar ao próximo, mesmo quando esse próximo é o nosso familiar, uma pergunta que nós temos que fazer é: o que é que nós nos tornamos? Porque veja, o amor bíblico é um amor sacrificial, é um amor... O amor bíblico, quando a Bíblia fala de amor, ela não está falando daquele sentimento gostosinho, legalzinho, que você tem quando está, sei lá, bêbado, por exemplo. Não. Ela está dizendo o amor bíblico é aquele amor que investe no bem-estar do outro. E aí Jesus diz: ame a Deus e ao próximo como a si mesmo. Se nós não conseguimos fazer isso, nem com as pessoas da nossa família, que espécie de seres humanos e cristãos nós nos tornamos? Pensando nisso, nós vamos para o primeiro texto de 3 textos curtos que nós vamos olhar nessa noite. O primeiro deles está em Mateus 5, versículo 46 e 48. Lembre-se que Mateus 5, assim como Mateus 6 e Mateus 7, são os capítulos conhecidos como Sermão do Monte. O Sermão do Monte, para você ter uma ideia, é quando Jesus vai pregar e ele faz o resumo de tudo aquilo que ele acha que os seus seguidores deveriam fazer. E no meio dessa história toda, no meio do Sermão do Monte, ele solta algo que complica muito a nossa vida, pensando na forma como nós vivemos em prol da nossa família. Veja o que Jesus diz: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Só que deixa eu parar, o que Jesus está dizendo é: amar quem ama você é uma coisa muito normal. É normal amar quem ama você. A pessoa te dá amor, você automaticamente devolve amor para essa pessoa. Jesus está partindo do princípio que não dá para discutir isso. Quem recebe amor, dá amor. Agora, peraí, para um pouco, eu quero fazer uma pergunta. Na sociedade em que nós vivemos, ainda é padrão uma pessoa receber amor e dar amor de volta? Não. Não é. Nós temos um texto bíblico que diz: o que se espera de quem vive no ambiente em que recebe amor é que essa pessoa dê amor. Mas nós chegamos num ponto da sociedade tão absurdo que olhar para isso hoje já não é tão normal. Já é muito normal, por exemplo, que as pessoas recebam amor, mas devolvam esse amor com indiferença, egoísmo, frieza. Ou diz aí, quantas vezes você que está aqui já foi injustiçado em dar amor e não receber amor? Quantas vezes você fez algo bom para alguém e não recebeu de volta esse algo bom? Quantas vezes isso acontece? Jesus está dizendo, até os publicanos fazem isso. Publicano, a gente falou um pouco sobre isso quando Jesus chamou Mateus numa mensagem há pouco tempo. Publicano é a pior espécie de pessoa política, porque é o cara que oprime o seu povo em nome de um povo estrangeiro e cobra impostos exorbitantes. Ele é a figura, sei lá, do político corrupto, vai. Jesus está dizendo assim: até os piores políticos, até as piores pessoas que nós podemos categorizar, quando recebem amor, dão amor. Só que nós chegamos a um ponto tão absurdo da nossa falta de cristianismo, que hoje já não é mais padrão receber amor e dar amor. Sabe por quê? Porque eu quero receber. Eu quero receber. O que eu não quero? Eu não quero dar. Porque no mais profundo do meu coração há o egoísmo reinando. Assim, lembre-se que se você tiver R$1 no bolso, e esse é o único dinheiro que você tem, único, você tem R$1, uma moedinha de R$1 no seu bolso, e alguém chega para você e fala assim: você tem algum dinheiro para me dar? Qual é a chance de você dar esse dinheiro? Se esse é o único dinheiro que você tem. É baixa, não é? Porque, imagine, poxa, mas se eu der R$1, que não é muito, eu estou dando tudo que eu tenho. Mas vamos imaginar que no dia seguinte você tem R$100 no bolso. E alguém chega para você e fala assim: você teria algum dinheiro para me dar? Qual é a chance de você dar esse dinheiro? Maior ou menor do que a noite anterior em que você tinha R$1? Provavelmente menor, porque agora eu tenho R$100.
E eu, além de usar, posso investir em algumas coisas. Mas vamos imaginar que no dia seguinte você tenha R$ 1.000 no bolso e alguém peça para você algum dinheiro. Qual é a chance de você dar? Maior ou menor de quando você tinha R$ 1? Menor ainda. Menor ainda. Porque você não sabe quanto eu me esforcei para ter esses R$ 1.000 em meu bolso. Você não sabe quanto eu trabalhei, quanto eu investi. Você não sabe quanto eu tive que suar para conseguir isso. No fundo, ainda há uma voz dizendo: egoístas, egoístas. Porque o egoísmo não tem a ver com quanto nós temos, mas tem a ver com um princípio de vida que forma o nosso caráter e faz com que nós não respondamos afirmativamente à Bíblia. E aí Jesus diz: e se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Claro que ele está falando para gente que nunca deixou de saudar alguém que é irmão, porque, sei lá. Não, né? Porque Jesus está dizendo que até os pagãos, e pagão na época de Jesus era pagão mesmo. Porque o pagão na época de Jesus não é um pagãozinho assim, sei lá. Porque hoje a gente considera pagão aquele que não frequenta uma igreja, sei lá. Ah, esse daí não frequenta uma igreja. Na época de Jesus, pagão era o cara que adorava um monte de Deus. Ele fazia tinha orgia. Tinha umas cidades que eram assim, legais o paganismo. Que em Corinto tinha isso, por exemplo. Tinham as prostitutas cultuais. Que você ia lá, dava uma oferta, podia transar com elas, e esse era um ato de culto. É sério. Então quando Jesus fala de paganismo, ele não está falando assim de uma reuniãozinha, do ateísmo modinha. Ele está falando de gente séria que leva o paganismo muito a sério. E ele está dizendo: se você cumprimenta, se você dá saudação apenas aos seus irmãos, você não está fazendo nada demais, porque até esses pagãos que vão para o culto para transar com prostitutas cultuais fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Agora, algumas considerações importantes para que a gente consiga colocar em prática esse simples texto que Jesus está dizendo. Primeira coisa que você tem que exercitar na vida familiar em prol do outro: perdão. Porque perdão é algo extremamente anti-egoísta. Diz aí para mim, por que para nós é difícil perdoar? Por que você acha que é tão difícil perdoar? Você tem alguma opinião sobre isso? Por que é difícil perdoar? Vou fazer um teste aqui para que você note a dificuldade do perdão. Vamos ver quanto que eu tenho de dinheiro aqui. Temos aqui uma nota de R$ 10. Tá todo mundo vendo que essa nota é minha? Ok? Testemunhas de que a nota aqui é minha. Foi tirada da minha carteira, essa é minha carteira, a nota é minha. Então, no final dessa brincadeira, ela terá que voltar para a minha carteira. Fica aqui declarado desde já. Vamos imaginar o seguinte. Essa nota é minha. Por algum motivo ela está na minha carteira. Mas vamos imaginar que, por algum motivo, o Danilo... Eu emprestei isso para ele. Emprestei. Danilo, de sobrenome, está com ele. Ele disse que me devolve essa nota, esse valor, em um mês. Passa um mês e eu encontro o Danilo. E aí, Danilo? Tudo bem? E ele nada de falar dos R$ 10. Passam 45 dias. E eu, como sou uma pessoa bondosa, pastor, não cobro. Até que depois de 2 meses eu falo: pô, Danilo, você está lembrado? Como se fosse possível não lembrar de um empréstimo. Você está lembrado daqueles R$ 10? Aí o Danilo diz assim: não, tô, pô, mas sabe, nossa, aconteceu aí uns imprevistos e, olha, eu ainda vou pagar, mas me dá um tempo. E eu dou mais um tempo, e depois desse outro tempo, ele diz: olha, eu estou com dificuldade para pagar. E aí eu chego para o Danilo e falo assim: Danilo, vamos fazer o seguinte, eu vou perdoar a sua dívida. Esquece.
tá zerada a conta. No entanto, o que temos na mão do Danilo? R$10. O fato de eu perdoar algo não significa que aquilo deixou de existir. O dinheiro que foi emprestado está lá, ficou com ele. O que significa que o fato de eu perdoar aquela dívida significa que eu estou assumindo para mim um prejuízo que deveria ser dele. Porque no final da história, já que eu perdoei a dívida, história. Há uma carteira com menos dinheiro. E essa carteira com menos dinheiro é minha. Não, eu não posso simplesmente dizer, não. Esse dinheiro não existe mais. Existe e está com o Danilo. O que eu estou dizendo é, e o perdão significa, eu assumo para mim o prejuízo que deveria ser de outro. Houve uma ofensa, houve um erro, houve algo que deveria ser reparado. Porém, por algum motivo, não foi reparado. E eu estou assumindo para mim isso. É claro que você não pode se esquecer que o maior motivador de nós fazermos isso é o que aconteceu conosco na cruz. Porque todas as vezes que nós negamos perdão, nós estamos deixando de seguir o nosso mestre, que foi enviado por Deus para resolver a porcaria do pecado que nós cometemos e que nos distancia de Deus. Na cruz, a Bíblia diz que todo o nosso pecado é lançado sobre Jesus e Ele perdoa todo o nosso pecado, que, convenhamos, vale muito mais que R$10. Porque se nós fôssemos fazer uma contabilidade matemática de quanto vale o nosso pecado, a nossa dívida seria de bilhões e bilhões e bilhões, é uma dívida impagável. No entanto, Jesus assume para si a nossa culpa, o nosso pecado, a nossa dívida, nos perdoa, Ele ressuscita como prova de que Deus considera a dívida paga, porque agora, como não há mais pecado, não há mais morte. Porém, lembre-se, os R$10 estão ali ainda. Poderiam clamar contra nós, mas não clamam porque aquele que poderia cobrar a dívida não cobra mais. Na relação familiar, se nós não estivermos dispostos a assumir prejuízo, nós vamos matar a nossa família. Porque você já notou como as pessoas da sua família são ruins? Talvez você não esteja sentado aqui ao lado de alguém da sua família. Se você está sentado, você finge. Mas as pessoas da sua família são boazinhas? São, não são. Não são boazinhas. Isso inclui todo mundo. Sogra, cunhado, genro. Deixa eu dizer uma coisa sobre a sua família. Eu conheço algumas aqui, mas não conheço todas. Mas eu vou dizer uma coisa aqui sobre a sua família. Você pode ficar bravo comigo, não tem problema, tá? Sua família não presta. Não presta. Porque a sua família é formada de gente como eu e você. Não presta. Tem tudo para dar errado. Aliás, família que dá certo é milagre. É um milagre. Família que dá certo tem que juntar todos os familiares da volta de joelho no quarteirão, agradecendo a Deus a graça alcançada. Só que há uma outra coisa, além do perdão, necessário para que ele aconteça. Humildade. Porque se eu imaginar que a partir de agora, o Danilo vai ficar andando por aí dizendo assim, Marquito, tonto. Porque prestei R$10 dele e não paguei, ele é tonto, vai lá, empresta dinheiro dele, que depois ele perdoa. Se isso me doeu o coração, eu não consigo exercitar perdão. Porque o perdão também é um ato de humildade, saber que não importa se ele sair por aí dizendo que eu sou tonto. Porque o ato que eu cometi em prol da vida dele tem um significado muito maior diante de Deus e do reino. Porque sempre que nós fazemos algo em prol do outro, a Bíblia diz que nós fazemos para o nosso Mestre Jesus. É para Ele que nós fazemos. Se nós não tivermos a ideia de que o que nós fazemos seguindo a Bíblia, nós fazemos por causa de Cristo Jesus, nós sempre estaremos decepcionados.
E quando nós fazemos em prol de Jesus e lembramos tudo que ele fez por nós, a única opção que temos é: cala a boca e fica quietinho. Porque se for comparar o que ele fez por nós e o que nós fazemos em resposta, a gente sempre está no débito. Então perdoe e seja humilde para reconhecer. Talvez uma das análises mais profundas que nós tenhamos que fazer numa pregação como essa é: quantas vezes na sua vida você de maneira sincera disse, eu perdoo? Ou então, quantas vezes de maneira sincera você disse, eu quero pedir perdão? Porque há muitas formas de reparar o erro, mas a forma mais bíblica de reparar um erro é perdão. Perdão. Jesus poderia reparar o erro do nosso pecado de muitas maneiras, mas ele escolheu perdoar, para mostrar que esse é o jeito certo de refazer a história. E eu acho que quando nós falamos de família, quando nós falamos de relacionamento familiar, o que nós precisamos para reconstruir a nossa história é perdão. Ninguém vai conseguir reconstruir história nenhuma sem perdão. Ninguém. Aliás, eu às vezes ouço algumas coisas que eu penso, isso aí é tão legal quanto, sei lá, bater jiló com leite e tomar. A pessoa não pede perdão e ela diz assim, não, mas o tempo apaga. Quem aqui, gostaria que desse um testemunho, quem aqui não perdoou e o tempo apagou alguma coisa? Sabe o que o tempo faz? O tempo cria um negócio que a Bíblia chama de raiz de amargura. Que é uma raiz que vai crescendo dentro da gente e que vai nos amargurando e vai nos deixando secos, azedos, de mal com a vida. É isso que o tempo faz. O Espírito nos clama ao perdão. Não dá um tempo. O tempo arrebenta com o nosso coração. Vai que a pessoa quer seguir o exemplo, porque eu vi lá que vamos exercitar. Eu não quero fazer com que você peque nessa área, viu, Danilo? Por isso que eu estou pegando dinheiro de volta. Há um outro texto fantástico com relação a isso, e que se fosse colocado em prática na vida familiar, ia resolver uma pancada de coisa. Mateus 7, ainda dentro do mesmo texto, ainda dentro da mesma pregação de Jesus, que é o Sermão do Monte. Mateus 7, versículo 12. Veja que coisa simples e fantástica. Assim, em tudo, porque como está no começo, e às vezes a gente lê meio rápido, a gente não presta atenção em algumas coisas. Assim, em quais coisas? Em tudo. Alguém precisa de alguma explicação filosófica para resumir o que significa tudo? Qual é a melhor explicação sobre o que é tudo? Tudo é tudo. Tá? Sim. Pá! Pá! Tudo. Ah! Tudo. Façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Pois esta é a lei e os profetas. O texto não está dizendo, façam aos outros o que eles estão fazendo a vocês. O texto diz, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. E o texto diz que nós seremos correspondidos? Não, nem sempre. Porque quem está falando isso, caso a gente não se lembre, é um tal Jesus, que como pagamento de todo o amor que teve e de todos os milagres que fez, recebeu como troca a morte na cruz. O que acontece é que nós, às vezes, no relacionamento familiar, nós fazemos isso uma vez e não recebemos em troca. Fazemos 2 vezes, não recebemos em troca. Fazemos 3 vezes, não recebemos em troca. A gente desiste. Lembre-se que uma coisa importante que você precisa entender com relação à sua vida familiar. O maior interesse de Deus
não é de fazer de você um bom marido. Não é. O melhor interesse de Deus é fazer de você um bom cristão, parecido com Jesus. O maior interesse de Deus não é fazer de você uma boa esposa, mas uma cristã. O maior interesse de Deus não é fazer de você um bom filho, bom pai, boa mãe. É fazer de cada um de nós melhores cristãos. E quando Deus cria a família, não cria para fazer de nós pessoas melhores de acordo com conceitos familiares, mas nos cria a família para fazer de nós melhores cristãos. Assim, quando você faz algo na sua família e não recebe algo em troca, a pergunta que nós temos que fazer é: em quem Deus está trabalhando e fomentando um melhor cristão? Se é em você, a sua vida familiar, mesmo diante de uma injustiça, está produzindo isso, agradeça a Deus e vá dormir feliz. Claro que dizer isso sem estar passando por esse momento é muito simples e muito fácil. Mas quem disse que o cristianismo seria fácil? Cristianismo é uma das coisas, cristianismo é a coisa mais difícil da história. Você foi colocado na sua família para ser um cristão melhor e para fazer dos seus familiares cristãos melhores. É por isso que constantemente nós temos dito aqui, na nossa sociedade ensinam para nós pais, dizendo a nós homens, que nós temos que colocar toda a força para dar escola para os nossos filhos, para encaminhar nossos filhos no trabalho, para dar um referencial de uma pessoa que é honesta, e por aí vai, e por aí vai, e por aí vai. Essa é uma grande mentira. Pais, nossa função diante de Deus com os nossos filhos é direcioná-los a Cristo. Porque lembrem-se, pais, de nada adianta nossos filhos serem bem formados, encaminhados, com bom salário e irem para o inferno. Mães, mesma coisa. Mesma coisa. A primeira função familiar não é o amor entre nós. É o cristianismo sendo formado em nós. Mas como nós não temos a visão cristã das coisas, nós achamos que família é algo à parte. Não. Deus criou a família para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Gálatas 6, versículo 10, um texto que Paulo escreve algum tempo depois, diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Porque no contexto bíblico está pressuposto algo assim: quem não trata bem a própria família está desqualificado para qualquer outra coisa a partir daí. É por isso que quando você olha para a Bíblia e vê lá requisitos para a liderança, sempre um dos requisitos para a liderança bíblica, o que tem lá no meio? Tem que cuidar bem da própria casa. Porque quem não cuida bem da própria casa não vai cuidar bem de nada. Quem não consegue amar os seus familiares não vai amar mais ninguém. Quem não consegue cuidar dos seus familiares e ser cristão dentro da família não vai ser cristão em lugar nenhum. Às vezes a gente ouve assim: olha, essa pessoa é um excelente cristão fora de casa, mas dentro de casa é péssimo. Não, fora de casa ele é um excelente ator. Ele é um excelente fingidor fora de casa. Porque a Bíblia diz que aquilo que nós não conseguimos fazer, primeiramente aqueles que são da nossa família, não conseguimos fazer fora dela, a não ser que nós estejamos fingindo. Não sei se você notou, o tema da mensagem de hoje é limites e liberdade. Eu quero terminar dizendo que qual é o limite? Qual é o limite da sua ação como membro da sua família? O limite é Cristo. O limite é Cristo. Qual é o limite do perdão? O quanto Cristo perdoou. Qual é o limite do amor? O quanto Cristo amou. Qual é o limite de andar junto? O quanto Cristo andou junto.
Qual é o limite da liberdade? O limite da liberdade é esse que está em Mateus 7, versículo 12. Façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. É uma coisa tão simples, né? Mas como é que você reagiria se fizessem com você o que você está fazendo com o outro? Esse é o limite da liberdade. Esse é o limite. Agora, vamos ser sinceros. Quanto isso é fácil? Ainda mais você que vive numa família que não presta. É fácil amar o pessoal da sua família? É ou não é? Pode confessar, não precisa ter medo. É fácil amar o pessoal da sua família? Depende, né? Então, eu, por exemplo, acho fácil amar minhas filhas. Elas são tão chuchuzinhas. É fácil amar minhas filhas. Fácil. Amar minha esposa de vez em quando. Fácil também. Sogra. É impossível. Aí depende do milagre da ação de Deus em nossa vida. Tirando o Danilo. Porque, para quem não sabe, ninguém ama mais a sogra que o Danilo. A gente, inclusive, está pensando em interná-lo. Mas lembre-se, o cristianismo é algo para quem está disposto a sempre ir um pouco além. Porque Jesus não amou só minhas filhas. Jesus amou a mim. E eu garanto para vocês, eu sou muito pior que elas. Mas Ele amou. E Ele é o limite. E eu não tenho liberdade alguma para fazer algo que Ele não me autoriza a fazer. Perdão e humildade. Lembre-se que eu disse para você no começo. Você não vai conseguir colocar em prática as 3 mensagens anteriores dessa série se você não começar pela última. Se nós não compreendermos isso, esqueça. A sua família vai afundar. Porque amanhã você vai ser testado nisso. E depois de amanhã, e todos os dias da sua vida. Às vezes, na relação familiar, a gente usa a seguinte desculpa: eu não vou deixar que essas pessoas me façam de bobo. E às vezes no mundo dos negócios, a gente deixa que as pessoas façam a gente de bobo para ganhar mais dinheiro. Mas não deixe isso acontecer com pessoas que dividem a mesma casa com a gente, o mesmo teto. Isso não é cristão. O que nós precisamos para um reavivamento familiar é um renovar do nosso compromisso com a nossa família. É dizer, nós vamos estar juntos até o fim. Nós não fizemos isso na semana passada, nós vamos voltar a fazer hoje. Nós vamos terminar essa série orando em família. Eu mais uma vez vou pedir para você, se você está com seu familiar aí por perto, você vai orar com ele. Se você não está, dá um chego aí onde ele está. A gente vai parar a filmagem agora para o Francisco conseguir descer aqui para orar com a Rosana. O pessoal que está lá em cima gravando, pode dar um stop, porque beleza, agora vamos lá, todo mundo se perdoa.